Vamos continuar nossa aula de ortografia? Agora vamos fazer o seguinte também. Enquanto eu estou em minha lousa, você está em seu caderninho e em seu dicionário. Não esquece não, tá bom? Vamos lá, emprego de letras. Cedilha ou SS? Bora ver? Slide, vamos lá. Cedilha ou SS? Vamos ver? Atento, isento, ato, exceto e correto. O que se observa nas palavras em comum? A presença da sílaba TO. Não é isso? Então, o que vai acontecer? Atenção. O que diz a regra? Se eu tenho, então, a sílaba TO no meu vocábulo de origem, o vocábulo que é chamado, então, de vocábulo derivado, será grafado com cedilha. Percebam? Atenção, isenção, ação, exceção e correção. Muito cuidado nesta questão do exceção, tá certo? Por que isso? Existe, então, o exceder e existe o excetuar, tá certo? Olha só, a basezinha é a mesma. Exceder, excetuar. A exceção grafada com cedilha é a exceção de excetuar, não é? Exceto, excetuar. Agora, quando eu falo em exceder, eu falo em excesso, grafado com SS, tá bom? Cuidado com isso aí. Vamos repetir? Exceção com cedilha, uma vez que eu tenho exceder e excetuar, o exceder, excesso com SS. O excetuar, o exceto, exceção com cedilha. Tá certo? Cuidado com isso aí. Muita atenção. Aí você me pergunta assim, então quer dizer que todo tensão é grafado com cedilha. Ficou fácil. Presta bem atenção. Não é não. Existirá tensão grafado com S. Muita atenção quanto a isso, tá? Por quê? Justamente por causa do meu radical. Daqui a pouco a gente vê um pouquinho sobre isso. Continuando, vamos ver. Conter, reter, deter. Acabamos de ver isso aqui, não foi? Então, bora lá? Olha, contenção, retenção, detenção. Perceberam? Terminou em T, olha, eu grafo com cedilha, o meu substantivo. Agora, presta bem atenção. Para que eu possa grafar com cedilha, esta sílabazinha aqui, ó, que é o ter, tem que permanecer em meu radical. Ele não pode sair. Por que isso? Existirá alguma e outra construção em que esta terminação será retirada. Ela vai sair, certo? Então, quando a terminação sai, vai dar passagem aí a uma outra construção. Muita atenção. Se eu tenho em meu vocábulo a sílaba T, o meu próximo vocábulo, que é a palavra cognata, será grafada com cedilha. Se eu retiro este T, este ti, então atenção quanto a estas terminações, daqui a pouco a gente vai escrever, então não pode mais aparecer o cedilha. Ou vem o S ou o SS. Cuidado com isso. Continuando, vamos lá. Adotar, infrator, trator. Vocábulos que terminam, então, em tor ou em tar. Prestaram atenção? Marquei, ó, tar e tor. Estas terminações nos apresentam, mais uma vez, o cedilha. Então, adotar, adoção, infrator, infração, trator, tração, grafados com cedilha. Preste atenção quanto a essa próxima regrazinha. Preste atenção. Tir, mir, dir, der e der. Percebam, mitir, primir, gredir, ceder e ceder mais uma vez. Olha só, vamos facilitar aqui o teu entendimento. Se o meu vocábulo, neste caso, verbos, não é? Terminarem em ter, tir, der, dir e mir, o que vai acontecer? O meu substantivo, então, pode ser grafado com S ou com SS. O que vai acontecer? Presta bem atenção. Se antes do ter, do tir, do der, do dir,
ou do mir vier um N ou um R, eu irei grafar o meu substantivo com S. Vamos entender melhor? Olha só. Compreender. Olha a minha terminação. Antes da minha terminação, eu tenho um N. Então, eu irei grafar compreensão com S. Perceberam? Agora, se antes das minhas terminações não existir N, não existir R, eu irei trabalhar com o SS. É a nossa construção, é a nossa relação agora. Percebes? Dir, mir, dir, der. Olha só. Antes, não me aparece N, não me aparece R. Então, demissão, impressão, agressão, concessão, exceção. Agora, você vai se lembrar do nosso slide, do nosso material anterior. De que forma? Meus verbos terminaram em ter. Aparece minha terminação ter. Qual é a diferença? Perceberam que quando eu trabalho o substantivo, o meu T, que é a terminaçãozinha, permanece no radical? Devido a isso, grafa-se cedilha. Atenção, tá bom? Vamos lá, continuando. Simétrico, surgir, sentimento e serviço. Preste bem atenção. Nós temos os radicais iniciados por S. Antes do radical, eu quero empregar um termo chamado de prefixo. O que diz a nossa regra? Se o nosso radical, presta bem atenção, se o nosso radical iniciar por S ou por R, e a este radical eu acrescentar um prefixo, este S, este R, dobram. O que vai acontecer? Assimétrico, devido à presença do prefixo, faz com que o meu S seja dobrado. Ressurgir, a mesma coisa. Pressentimento, também. Autosserviço, mais uma vez, houve então o emprego do SS. Vamos repetir a regra? Radical iniciado por S, radical iniciado por R, deixa eu retificar aqui, R. O emprego do prefixo faz com que essa letrinha seja, então, trabalhada em parelha, tá bom? Então, é por esse motivo que irreal é grafado com 2 R's. Perceberam? Real é o meu radical iniciado por um R e o meu I é o prefixo. Então, este R vai dobrar, certo? Continuando, vamos lá. É ou I, abençoar, efetuar. Verbos terminados em OAR ou UAR são grafados com E. Abençoe, efetue. Cuidado com isso aí, tá? Verbos terminados em OAR, UAR são grafados com E. Muita atenção, seguindo, vamos lá. Muitas vezes nós temos dúvidas a respeito das palavras que são trabalhadas com esse encontro aqui, não é? Então, como é que eu vou formar o meu substantivo a partir de construções que terminam em EO? Olha só, o O nós retiramos, tá? E na sequência, eu acrescento o I. Então, o que vai acontecer? Instantâneo, instantaneidade. Olha só, eu conservei o E, que faz parte do meu radical, e acrescentei apenas o sufixo. Perceberam? Então, vamos lá. Idôneo, idoneidade. Contemporâneo, contemporaneidade. Não esquece, eu acrescentei o sufixo e conservei o Ezinho do radical, tá bom? Cuidado com essas palavrinhas, tá certo? Vamos embora. Desleal, desarmonia, descartar, desamor. Prefixo des, indicando negação, grafado com E. Muito fácil essa relação. Continuando, vamos lá. Parônimos. Vem para mim um pouquinho. Olha só, presta bem atenção no que eu vou te dizer. Muitas vezes a banca vai trabalhar essa relação de homônimos e parônimos. Parônimos são palavras que são escritas de formas parecidas, tá certo? Então, você vai ter
os parônimos trabalhados de formas parecidas. Os vocábulos, no caso. Presta bem atenção. É muito importante que você saiba qual é a diferença de um emprego de um E e de um I nesta relação de parônimos. Uma vez que parônimos trabalha palavras escritas de formas parecidas com significados diferentes. Cuidado com a banca quando ela te pede isso aí, tá certo? Professora, mas eu não sei. Busca o dicionário, não esquece, tá certo? Uma boa leitura também vai te ajudar. Já disse isso e irei te repetir. Boa leitura, memória fotográfica, dicionário e muito exercício. Não custa nada, não é assim? Vamos ao material? Vamos lá? O que vai acontecer? Olha só. Arrear. Arriar. Qual é a diferença nessa relação? Arrear significa por arreios. Arriar significa abaixar. Perceberam qual é a importância? Continuando. Deferir, diferir. Preste atenção. Deferir significa atender. Diferir significa discordar. Muita atenção, tá? Descrição, descrição. Descrição, ato de descrever, não é assim? E discrição significa o quê? A pessoa que é discreto, não é isso? Continuando, emergir, imergir. Puxa a setinha. Emergir significa vir à tona. Imergir significa afundar. Cuidado. Continuando, vadear, vadear. Vadear significa atravessar um curso de água. Olha aí. E vadear, vou puxar para cá, tá certo? Significa mandriar. E o que é mandriar? O que é? Divertir-se. Tá certo? Então, muito cuidado, deixa eu ajeitar aqui, muito cuidado nessa relação de parônimos. A banca vai procurar saber de você o teu conhecimento em cima disso. Muito cuidado. Continuando, vamos lá. Verbos que terminam em EAR e IA. Como é que eu conjugo esses verbos? Não gosto de verbos? Faça isso não. Preste bem atenção. Você precisa conhecer a conjugação verbal, não é? Para poder aplicar isso aí em tua prova. As bancas adoram esse tipo de assunto. Conjugação verbal, tá certo? Vamos treinar, vamos exercitar, tá certo? Nada de dizer que não gosta de verbo, não faça isso não. Continuando, vamos lá, material. Verbos que terminam em EAR ou IAR. Como é que eu conjugo estes verbos? Começando então com o verbo frear. Vamos lá? Eu freio. Tu freias. Ele freia. Percebe? Ó, nós freamos. Vós freais. E eles freiam. Presta bem atenção. O que é que acontece com as primeira, segunda e terceira pessoas do singular? Da mesma forma, o que acontece com a terceira pessoa do plural? Em nossa conjugação, aparece o I. Olha só. Já, deixa eu só mudar a coisinha da caneta, para eu te marcar bem bonitinho. Já a primeira pessoa e a segunda pessoa do plural, este I, no radical, ele sumiu. Perceberam? Então, isso quer dizer que o emprego do I aparece no radical, não é? Aparece somente nas primeira, segunda e terceiras pessoas do singular e na primeira, terceira, melhor dizendo, perdão, terceira pessoa do plural. Cuidado quanto a isso. Seguindo, vamos ver. Já com o verbo negociar, o que é que vai acontecer? Prestem bem atenção. A maioria dos verbos terminados em IAR são verbos regulares. O que isso quer te dizer? Eles seguirão o mesmo paradigma, serão conjugados da mesma forma, tá certo? Bora ver? Seguindo, vamos lá. Eu negocio
tu negocias, ele negocia, nós negociamos, vós negociais, eles negociam. Presta bem atenção. Diferente do verbo terminado em EAR, melhor dizendo, olha como fica o nosso radical. Todas as pessoas irão apresentar a letra I. Perceberam? Com os verbos terminados em EAR, isso não vai acontecer, tá? Somente na primeira, segunda e terceira do singular e, terceira do plural. Quanto a isso, muita atenção, tá bom? Continuando, presta bem atenção ao que eu vou dizer a vocês. Existe um grupo de verbos terminados em IAR que vai quebrar o paradigma dos verbos terminados em IAR, chamados então de verbos regulares. O que é quebrar o paradigma? Este grupo de verbo não será conjugado da mesma forma, por exemplo, que o verbo negociar. Este grupo de verbos seguirá um paradigma, ou seja, será conjugado de acordo com o verbo odiar. Então, ele vai seguir aí a construção em relação ao verbo odiar. Quais são estes verbos? Material. Vamos ver. Mudando a corzinha. Olha só. Os verbos são aqueles que formam o grupo Mário. Verbo mediar, verbo ansiar, verbo remediar, verbo incendiar, bem como o verbo odiar, tá bom? Estes verbos do grupo Mário seguirão o mesmo paradigma do verbo odiar. Isso implica dizermos que se eu digo eu odeio, seguindo o mesmo paradigma, eu medeio, remedeio, anseio, incendeio e, por último, o próprio verbo odeio. Estes verbos seguirão o paradigma do verbo odiar. Quebra-se a regra de acordo com aqueles verbos chamados de verbos regulares terminados em IAR. Muita atenção quanto a isso. Outra coisa que eu quero que vocês prestem atenção e não se espantem, não é? Até porque com a nova regra ortográfica nós não podemos mais duvidar de nada, tá certo? É em relação aos verbos que terminam em IAR, derivados de substantivos que terminam em IO ou em IA, tá certo? Estes verbos assumem agora dupla forma de conjugação verbal. Isso mesmo, dupla forma de conjugação verbal. Ora, se alguém da tua família ou então alguém conhecido falava negocio e na hora você corrigia, não corrija mais. Negocio passa a existir em nossa língua. Pois é. Se alguém disser eu odio, está certo também. Muito cuidado para não corrigir algo que está correto, tá certo? Vamos ao material. Vamos lá. Negócio deriva do verbo negociar. Prêmio deriva do verbo premiar. Calúnia, do verbo caluniar. E ódio, do verbo odiar. Presta bem atenção. Todos derivam de substantivos terminados em -io ou em -ia. O que é que vai acontecer? Se eu disser eu negocio, eu estou falando certo. Mas se eu ouvir o vizinho falar eu negocio, o vizinho também está certo. Eu premio, perfeito. Olha, eu premeio, misericórdia, ficou muito feio, mas é a nossa nova regra, não é? Eu calunio, olha o feio, eu caluneio. E por último, eu odeio, eu
odio. Geneide, pelo amor de Deus, eu odio, eu odio. Muito bom, muito certo. Agora, você não pode mais corrigir aquela pessoa que fala negocio, premeio, odio, tá? Ambas as formas fazem parte da nossa regra ortográfica. Muita atenção para não perder essa questãozinha, tá certo? Vamos lá, continuando. Olha só, como é então que a ESAF vai cobrar de você a regra da ortografia? De que forma ela vai te cobrar? Vamos ver a questão? Segue. Assinale a opção que corresponde a erro gramatical ou de grafia. Vamos lá. A economia brasileira entrou na crise internacional em melhores condições do que no passado, mas a exportação caiu, a atividade recuou desde o fim de 2008 e o desemprego tem crescido. As primeiras tentativas de reativar a economia por meio de facilidades fiscais deram resultados modestos, mas já afetaram a arrecadação tributária. Além disso, o manejo da política orçamentária foi limitado pelo aumento de gastos com pessoal. É preciso continuar usando os estímulos fiscais, mas com melhor planejamento e com mais esforço de contenção das despesas improdutivas. E aí, se vocês estivessem fazendo uma prova e esta prova trouxesse esta questão, qual seria a alternativa? Pensa direitinho. Vamos lá? Acertou? Vamos à explicação? Seguindo, slide, vamos ver. Prestem bem atenção. Quando ele emprega a expressão do que, essa expressão está bem correta. Desde o, está correta. Tem, perfeito, sem acento, não é? Porque faz aí a referência a desemprego. Mas, já, muito bom. O erro se encontra exatamente nesta palavrinha aqui. Lembram quando eu disse a vocês, olha, preste atenção, lá na frente iremos ver uma questão a respeito desse tensão com S e tensão com C cedilha. Lembram disso? É exatamente agora que entra a relação dos homônimos. Não. Parônimos, nós vimos agora há pouco. Parônimos são palavras escritas parecidas, não é? De formas parecidas. Homônimos são palavras escritas de formas iguais. Ou, se as formas da escrita forem diferentes, mas a pronúncia será igual, tá? É esta relação agora. Contenção com cedilha e contenção com S são homônimos, tá bom? Vamos lá? Seguindo, material. Vamos escrever um pouquinho, tá? Seguindo, vamos ver. Erro, então, se aplica no número 5. Mas por quê? Olha só, presta bem atenção. Existem duas formas de trabalharmos o vocábulo contenção. Ou eu escrevo assim, contenção, com S, ou eu escrevo assim, contenção, com cedilha. Tá certo? O que é que acontece? Quando eu trabalho contenção com S, este vocábulo tem o sentido de esforço ou tensão. Olha aí porque é grafado com S. A origem traz o S. Continuando. Contenção com cedilha pode ser ato de contender ou ato de conter, tá? Vou marcar assim, ó. Puxei para cá. Quando eu falo em ato de contender, melhor dizendo, contender significa lutar, disputar, que não é o caso da questão. Na questão, ele te apresenta ato de conter. O que é que acontece? Quando a aplicação te diz na questão que o ato é de conter e não de contender, na verdade o ato não é de lutar, não é de disputar, é de conter, este nosso conter será grafado com cedilha. Professora, eu não entendi. Presta bem atenção. Lembram de reter, deter, lembram disso? Vamos colocar mais um. Abster, lembram disso aqui? O que foi que eu disse a vocês? Se eu grafo, olha só, retenção.
Se eu grafo um substantivo, deixa eu só corrigir, detenção. Seguindo, abstenção. Se eu grafo um substantivo derivado de um verbo cuja terminação é ter, se este substantivo continua a apresentar a minha terminação, eu tenho que grafar o cedilha. Agora, alguém deve ter pensado no verbo manter, não é? Não existe, olha só, mantenção. Não existe. Presta bem atenção. Lembram quando eu disse que algumas grafias serão relacionadas à palavra de origem? É o caso de manter. Manter é uma palavra de origem latina, tá? Vamos escrever um pouquinho, só para lembrar. Vamos lá. Presta bem atenção. Quando eu falo em manter, o meu vocábulo de origem é manu, olha só, tenere. Manu tenere. O que significa ter em mãos. O que aconteceu? O meu radical continua, manu. E agora, tenere passou a ser tensão. E o cedilha, olha, está lá. Cuidado com isso aí, tá certo? Isso quer dizer que vocês têm que prestar atenção nessa relação do contenção com S e contenção com cedilha. Agora, presta bem atenção ao que eu vou te dizer, tá? Alguns dicionários, alguns autores, são considerados os autores mais modernos, os autores contemporâneos, já estão aceitando as duas formas em relação ao significado lutar. Muito cuidado quanto a isso, tá certo? Então, é sempre bom que você tenha um dicionário em mãos. Sempre bom. Se liga aí. Vamos continuar? Slide. Eu agora vou falar um pouquinho sobre as regras para o emprego do hífen. Aí você se diz, professora, é uma confusão tão grande, eu não sei o que é que eu vou aplicar, se vem com hífen, se não tem com hífen, se é junto, se é separado, como é que eu faço isso? Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É muito importante que você trabalhe, mais uma vez vou repetir, tá? A tua memória fotográfica. Ainda existem várias confusões a respeito do emprego do hífen. Ainda existem. Alguns gramáticos e alguns dicionaristas escrevem umas construções de uma forma. Outros escrevem as mesmas construções de outra forma. Quando eu falo de uma forma ou de outra forma, é exatamente quanto ao emprego do hífen. Muito cuidado quanto a isso. Os dicionaristas ainda não estão entrando em um acordo. E, por outro lado, a Academia Brasileira de Letras se cala diante desse impasse. Muito cuidado quanto a isso. Aí vem a tua pergunta. E o que é que eu vou fazer? A minha resposta qual é? Ler. Mais uma vez. Tá certo? Continuando. Material. Vamos lá. Regras para o emprego do hífen. Vamos lá? Não se usa o hífen em palavras que perderam a noção de composição. Pontapé, girassol, manda-chuva, paraquedas. Vamos fazer só uma observação a respeito dessa composição? Olha só. Existem dois processos pelos quais nossos vocábulos passam. Então, um é chamado de derivação e o outro é chamado de composição, tá? Vamos entender isso aqui. A derivação me diz que eu de um vocábulo eu irei derivar outro. Está aí. Já a composição me diz que eu vou unir 3 vocábulos existentes em nossa língua e dar origem a um outro vocábulo. Aí, então, eu terei vidro, vidraçaria, processo chamado de derivação, e pé mais de mais moleque, dando então pé de moleque, processo chamado de composição. Agora, presta bem atenção ao que eu vou escrever aqui. Olha só. Os vocábulos paraquedas, paraquedas, para-choque, para, brisa, para, raios. Presta bem atenção. Estes vocábulos aqui,
perderam a ideia de composição. Então, o que é que acontece? Serão grafados sem hífen. Agora, vejam só. Serão grafados sem hífen e vocês encontrarão esses vocábulos no dicionário Aurélio, no dicionário de bolso Aurélio, por exemplo, vocês encontrarão todos esses vocábulos sem o hífen. Agora, vejam o que acontece em relação ao oásis. Vamos seguir? Escreve comigo. Ele diz, então, que para-choque é grafado assim. Ele diz que para-brisa é grafado assim, ó. Que loucura, não é? Ele diz que para-raios é grafado assim. Gente, o dicionarista só conservou o hífen, aliás, melhor dizendo, né? Só retirou o hífen de paraquedas. Então, o que é que eu chamo a atenção de vocês? Para que eu chamo a atenção de vocês? Nem os dicionaristas entram em acordo. Então, muito cuidado, tá? Trabalha sempre a questão do dicionário, né? De um outro dicionário que seja diferente do Aurélio, do Oásis, mas aí procura um outro dicionário, uma gramática legal, tá? A leitura, eu vou sempre estar te chamando a atenção para essa relação da tua leitura, tua memória fotográfica, até porque, como a academia se calou quanto a isso, ficou dessa forma. Um traz com hífen e outro traz sem hífen. Muito cuidado quanto a isso, tá? Continuando, vamos lá. Seguindo, vou voltar aqui, tá? Olha só. Nas construções em que o prefixo ou o pseudo-prefixo termina em vogal e o segundo inicia-se com vogal diferente. Presta bem atenção. Anti, olha só. Extra, coeducação, autoestima, autoaprendizado ou autoaprendizagem, hidroelétrica, plurianual, autoescola, infraestrutura. Se bem vocês lembram, na regra chamada de antiga, essas letrinhas que eram diferentes, tais letrinhas eram separadas pelos hífen, não é? E aquelas que eram iguais eram unidas. Com a nova regra ortográfica, as construções, olha só, foram transferidas para a outra. Melhor dizendo, as letras iguais se separam, as letras diferentes se unem. Letras que eu falo é terminação, vogal, iniciação, vogal. Presta bem atenção. Com a nova regra ortográfica, o teu prefixo ou falso prefixo que terminar em vogal e o radical iniciar por vogal, se essas vogais forem iguais, hífen, diferentes, unidas, sem hífen. Preste atenção quanto a isso, tá certo? Seguindo, vamos lá? Quando eu falo em prefixo, escreve aí comigo, tá? E quando eu falo em falso prefixo, nós precisaremos entender o que vem a ser essa construção, tá bom? Vamos anotar. Prefixo é um afixo acrescentado, escreve aí, acrescentado antes do radical. Aí você me pergunta assim, ô Geneire, o que é um prefixo, o que é um falso prefixo? A regra é colocada para mim, mas eu não sei, eu não entendo o que é um falso prefixo. Então tá. Prefixo é aquela palavrinha que eu coloco antes do radical, tá? O falso prefixo também será aplicado antes do radical, mas nós precisamos entender qual é a diferença de um prefixo para um falso prefixo, tá bom? Vamos anotar? Seguindo, vamos lá. Então, prefixo, afixo acrescentado antes do radical. Vamos continuar? Presta bem atenção. Afixo acrescentado antes do radical para construir uma unidade, escreve aí para não esquecer, semântica. Muito bom, tá? Agora, vou marcar assim, ó, 1, 2. Vem para cá. 1, vamos marcar assim e vamos fazer isso. Ante, que significa antes de.
infra, que significa abaixo de. Anota que isso é muito importante. Vamos usar aqui o arqui, que significa acima de. Pronto. Presta bem atenção. Se você usar este vocábulo, essa construção, ante, arque, se você usar esta construção sozinha, ela te traz um sentido, mas ela não te traz uma unidade. Não é assim? Ou seja, você não tem como aplicar essa construção dentro de uma oração, por exemplo, a não ser que você utilize o prefixo mais o radical. Se este trechinho, se esse pedacinho não pode ser usado sozinho, ele é um prefixo. Agora, se este pedacinho puder ser usado solto dentro de uma oração, ele é chamado de falso prefixo. E é exatamente nesta construção que nós temos que prestar atenção em relação ao hífen, tá certo? Vamos continuar anotando? Vem para mim, vamos lá. 2, presta bem atenção. Aqui no 1, eu apliquei o prefixo. Aqui no 2, eu vou te aplicar o falso prefixo. Presta atenção. Contra, seguindo, semi, continuando, alto. Contra, ideia de oposição. Semi, ideia de metade. E alto, ideia de, por si próprio. Agora percebam, se eu quiser construir uma oração, eu posso dizer isso aqui, ó. Eu sou contra o racismo. Olha aí, contra foi utilizado com ideia de oposição, mas não necessariamente precisou de um radical. Isso quer dizer que esta construção é chamada de falso prefixo. Olha só, outra construção. Comprei leite. Vamos seguir? Semi, olha, gente, desnatado. Olha o semi-empregado. Olha só, metade, não é? Então, ele foi empregado necessariamente sem o auxílio de um radical. Essa construção, nós chamamos, então, de falso prefixo, tá certo? Então, muito cuidado com essas construções. Entenda o que é um prefixo e entenda o que é um falso prefixo. Presta bem atenção. Vamos lá? Só para terminar, prometo. Vem só. Seguindo, eu te digo assim, olha só. Eu comprei um micro-ondas. O são letrinhas iguais, separam-se pelo hífen, tá? Agora, olha só. Fui à praia surfar. Não deu, pois só tinha, olha agora, gente, olha agora, micro-ondas, ou seja, ondas pequenas. Perceberam? Micro. Não perdeu o seu valor, que significa pequeno, mas empregado de formas diferentes, não é? Em relações diferentes. Então, esse micro é um falso prefixo. Cuidado com isso aí, tá bom? Continuando, vamos lá. Em vocábulos com elementos de ligação, sejam eles conjunção ou preposição, nós não usaremos mais o hífen. Então, café com leite, pé de moleque, água de coco, mula sem cabeça. Por esse motivo, no slide anterior, no processo de composição, eu não utilizei mais o hífen, porque perdeu. As palavras, através desse processo, ligadas, então, por uma conjunção ou uma preposição, não são grafadas mais com hífen. Agora, eu tenho como exceções água de colônia, olho de boi, cravo da Índia e pimenta do reino. Por que isso? Olha só, elementos que compõem a nossa flora e a nossa fauna, os vocábulos, neste caso, né, continuam com o hífen, não esquece, tá? Flora e fauna, os elementos que compõem a flora e a fauna, permanecem, então, com o nosso hífen. Com prefixos terminados por vogal e radical iniciado pela mesma vogal, hífen bem empregado. Foi o caso de micro-ondas que acabamos de ver. Então, contra-ataque, micro-ondas, semi-interno, eletroótica.
muito cuidado quanto a esse emprego, tá? Nós não vimos todo o emprego do hífen, mas algumas relações para te chamar a atenção. No mais, é muita prática e muito estudo. Até a próxima aula.